É isso aí, pessoal. Tando mais ou menos, tá louco de bom. Já disse o nosso amigo Chiru Missioneiro. Então, hoje o nosso assunto é sobre a Lei 14.181, que é a lei do superendividamento. Vocês lembram? Semana passada nós conversamos sobre o artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor, o do que constitui crime contra o direito do consumidor. Certo? Pois bem, agora, dia 1º de julho, foi publicada a Lei 14.181, que vai tratar do superendividamento, tá? Então, o cafezinho de hoje, né? Como sempre, bom cafezinho a vocês aí, tá? O cafezinho de hoje é sobre a 14.181. Talvez eu tenha que fazer mais de um programa sobre ela, tá? Mas vamos lá. Hoje é sobre o superendividamento. E foi vetado alguns artigos, mas a lei ficou, mesmo com os vetos, ficou muito boa. E coloca o consumidor hoje, consumidor de crédito, de financiamento, de consignado, de prestação de veículo, num patamar muito melhor. Tá? Para começo de conversa, lá no artigo 6, que fala dos direitos do consumidor, está, e eu vou ler especificamente os 3 incisos que foram incluídos pela 14.181. São direitos do consumidor, entre todos os que a gente já conhece. A garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento. Preservado o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É um valor mínimo que permita que o consumidor consiga sobreviver, pagar água, luz, alimentação, né? Basicamente isso, né? E não andar esfarrapado por aí. Tá? O mínimo existencial nos termos da regulamentação por meio da revisão e da repactuação de dívidas e outras medidas. Inciso 12. A preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação na repactuação de dívida e concessão de crédito. Eles quase se repetem. E o 13 é a informação acerca, e isso é muito importante, a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, né? Quilo, litro ou por outra unidade de medida, conforme o caso. Isso é uma alteração que serve para tudo. Então, toda vez que você adquirir um produto, ele tem que estar estipulado pela unidade de medida. É importante que isso seja feito. Mas vamos lá, que o assunto é o superendividamento, né? Mas antes, um outro detalhe ainda na concessão de crédito. O artigo 51, que são as proibições que dizem o que é nulo, o que é válido, diz que é nulo o contrato ou cláusulas que condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário e também que estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com credores. Ou seja, tu não pode limitar o direito do consumidor a poder reparcelar, a poder utilizar o valor, né? A poder dizer, não, peraí, eu não posso pagar agora, vamos reparcelar, vamos repactuar o juro, não posso dar uma carência. Ah, tu só pode ficar inadimplente para ter o direito a um determinado seguro lá pela 6ª ou 8ª parcela. Não, isso acabou. Tá? Não pode esse tipo de coisa. Então não pode haver limitação no direito do consumidor. Tá certo? Mas tem coisas mais adiante que é interessante. Vamos à prevenção e tratamento do superendividamento, e aqui eu pensei algumas coisas. Só para esclarecer, vocês sabem o que é superendividamento, né? É aquela pessoa que toma recursos, seja de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, financiamento da casa própria, financiamento de, enfim, além das suas forças de pagamento. É aquele cara, e a lei vai dizer aqui, porque já tem uma outra lei anterior que diz que o crédito pode ser concedido até 40%. Se tentou reduzir para 30%, mas ficou valendo a lei anterior, tá? O presidente vetou. Então o limite é de 40% do valor da renda mensal, mais 5% em caso de
de necessidade especial, de financiamentos públicos, etc. Tá? Então é de 40% a 45%. Ou seja, quem estiver gastando 46% da sua renda, quem estiver gastando 50%, esse é o super endividado. Quem estiver gastando toda, bom, então aí a situação é inimaginável. Né? E muitas vezes, por que acontece o superendividamento? Ou porque a pessoa não calcula direito e acaba pegando empréstimo, tá? E aí esgota o consignado lá no, digamos, às vezes o idoso esgota o consignado no INSS, começa a pegar o consignado da conta corrente, tá? Ou às vezes porque acontece, e aconteceu muito na pandemia, uma brusca redução de renda, em que a pessoa estava com uma realidade, estava de uma maneira, tinha lá suas obrigações, estava conseguindo quitar ela, e daqui a pouco veio uma pandemia que diminuiu a renda e a pessoa passou a ganhar menos do que aquilo que ela tinha contratado de empréstimos. Isso acontece. Né? Então, esses são os casos de superendividamento. Tá? Então, o que prevê o código aqui? Tá? Em primeiro lugar, o superendividamento, ele é para aquelas situações, isso tem que ficar bem claro, em que a pessoa fez por barbeiragem ou por uma tragédia pessoal. Tá? Eu citei. Fraude e má-fé não estão protegidas pela lei. Se o credor comprovar que foi armação, que a pessoa começou a pegar empréstimo adoidado em tudo quanto é lugar, com a intenção de não pagar, que foi uma coisa orquestrada, a lei não protege ela. Tá? Só protege quando houver boa-fé, quando houver barbeiragem. Hoje está ficando longo, nós já estamos com 7 minutos de cafezinho. Tá? Então, em primeiro lugar é isso. Tá? E o que mais para prevenir o superendividamento? O artigo 54B, que foi inserido no Código de Defesa do Consumidor, ele diz que no fornecimento de crédito na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas lá no artigo 52, e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor deverá informar o consumidor de forma prévia e clara, adequada, tá? Que não deixe margem à dúvida no momento da oferta, o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem. Portanto, essas propagandinhas, juro baixo, dê tanto de entrada, financie em vários meses sem entrada, tem que constar, e não pode ser em letra pequenininha, a taxa de juro, o custo total da operação. Aquelas propagandas que você vê na TV de financiamento de veículos, que os caras, de acordo com o Proconv, vai lá embaixo, é tudo miudinho. Às vezes tu pega um panfleto, nem pegando lupa, porque às vezes com os óculos não dá. Tá? Tu não consegue enxergar, isso é prática ilegal agora. Tem que ser claro, tem que ser transparente na publicidade já. Tá? O montante das prestações de prazo de validade de oferta, e o prazo de oferta vale por no mínimo 2 dias. Tá? Não é assim, você tem que fechar na hora. Não. Fez a oferta para o consumidor, mandou um e-mail, mandou uma carta, o consumidor tem no mínimo 2 dias para dizer se aceita ou não a oferta. E o prazo tem que estar constando, e não pode ser inferior a 2 dias. Tá? O nome e endereço, inclusive o endereço eletrônico do fornecedor dos preços e serviços, isso tem que ser completo. E aqui uma coisa que deu muita discussão na justiça, tá? E eu vou deixar a recuperação do superendividamento para depois. Hoje eu quero só os direitos do consumidor. Havia um costume, principalmente dos bancos que trabalham com venda de financiamento de veículos, de limitar o direito à quitação. Então tu ia lá e muita ação na justiça eu tive, fui vitorioso, assim como outros colegas tiveram, em que a pessoa queria antecipar a quitação do veículo e o banco impedia uma série de empecilhos, inclusive com uma multa, às vezes de 10%, de 20%, tá? Impedindo a pessoa de antecipar, de quitar antecipadamente o veículo. Isso gerava um ônus, tá? Muitas vezes não retiravam todos os juros, o juro tem que ser calculado só até a data
em que a pessoa faz a quitação, eles mantinham parte dos juros do seu pseudo lucro até o final do contrato. Isso gerava disputa no judiciário e a pessoa costumava às vezes receber em dobro. Eu tive casos em que os meus clientes receberam em dobro os valores que foram cobrados a mais. Então agora a alteração no Código de Defesa do Consumidor deixa isso claro. O direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito nos termos do parágrafo 2º do artigo 52 da regulamentação em vigor. É para não deixar dúvida, é ato nulo tentar impedir o consumidor de quitar antecipadamente. Não pode haver nenhuma estratégia quanto a isso. Tá? Para efeitos desse código, diz ainda também, no mesmo artigo, o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor constituirá em uma taxa anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor. Não basta botar a taxa mensal, tem que botar a taxa anual, tem que botar quanto é que é o juro composto, qual é a taxa efetiva. De novo, sem prejuízo ao disposto no artigo 37 do Código do Consumidor, está lá no parágrafo 3º do mesmo artigo, lá do 54B, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo ou a fatura mensal, conforme o caso, devem indicar no mínimo o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar com e sem financiamento. Então, a clareza tem que ser perfeita. O artigo 54D, ele prevê que e agora para não deixar mais dúvida, principalmente aos senhores juízes que têm mania de querer exigir que o consumidor apresente um contrato que nunca lhes foi fornecido, sob pena de indeferimento de liminar e de outras coisas, tá? Senhores juízes, se atualizem, leiam o artigo 54D da 8.078, agora acrescentado pela 14.181, que diz que é obrigação do fornecedor de crédito entregar cópia do contrato, que é para não deixar dúvida. Tá? A não entrega, o não cumprimento de nenhuma dessas obrigações acarreta a suspensão do direito de cobrança das prestações dos juros. Tá? É determinação da lei. Se não cumprir integralmente o que está, não pode cobrar as prestações mensais. Se não entregar a cópia do contrato, se não informar de forma correta, só vai poder cobrar e emitir a fatura depois que isso estiver regularizado. E o consumidor tem direito de reclamar na delegacia, nos órgãos de proteção de crédito, perante o judiciário. Então, isso traz uma modernização, traz uma clareza, uma transparência à lei do consumo e acaba com a malandragem dessas empresas fornecedoras de crédito de querer iludir e enganar o consumidor. Agora resta você ficar consciente dos seus direitos. Semana que vem eu vou fazer um programa sobre a conciliação no superendividamento, sobre as formas de resolver, sobre a prevenção do superendividamento. E aí nós vamos ver a importância que agora se dá aos conselhos de resolução de demandas dos consumidores, né? Aos PROCONs municipais, né? Camaquã aí não tem, aqui acho que São Pedro do Sul também não tem, tá? Tá na hora dos municípios se aligerarem. Eles passam a criar uma importância maior do que eles já tinham. Gente, até o próximo cafezinho. Mas olha, tanto mais ou menos, tá louco de bom e ficou louco de bom.